Olá, tudo bem com você? É muito bom estar aqui mais uma vez para darmos assim continuidade aos nossos estudos. E a temática de hoje promete a verdade sobre a morte. Sim, é exatamente isso que iremos estudar, a verdade sobre a morte. O mundo apresenta vários argumentos em relação ao estado do homem após a morte, mas eu vou apresentar para você hoje o que a Bíblia ensina. E se você acredita que quando uma pessoa morre, ela vai para o céu, ou se você acredita que quando uma pessoa morre e se ela morre perdida, ela vai para o inferno, eu queria dizer para você o seguinte: nenhuma das duas alternativas é verdade. A Bíblia não mostra isso. Fica um pouco aqui para você ver se de fato eu estou a falar aquilo que a Bíblia apresenta sobre essa temática. Fica mais um pouco aqui, é super importante a sua presença aqui durante esse estudo. E para nós começarmos a falar sobre esse assunto, que é um dos assuntos mais importantes no tempo do fim. Por quê? É um dos assuntos mais importantes no tempo do fim. Perceba, quando Deus criou o planeta Terra e criou para ser a morada dos homens, ele criou os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E ele colocou Adão e Eva onde? No jardim do Éden. E a ordem de Deus era para eles cultivar e guardar o jardim, proteger o jardim, cuidar do jardim. Porém, o Senhor Deus lhes deu uma ordem que de toda a árvore do jardim eles iriam comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não era para eles comer, porque se porventura eles comessem, eles iriam morrer. Ou seja, era o grande teste para o homem, a grande prova, era o mandamento de Deus. Se eles obedecessem, eles permaneceriam no Éden para sempre. Agora, perceba o que aconteceu. Satanás ele foi expulso do céu. Para onde? Para a terra. E assim como ele atrapalhou a vida dos anjos no céu, enganando uma terça parte, você acha que ele iria fazer o que com Adão e Eva? E o que foi que ele fez de início? Qual foi o engano de Satanás no início? Você sabe? Ele se personificou em uma serpente. A serpente naquela época não era esse animal rasqueroso que é hoje. E ele se personificou na serpente. E ele conseguiu o quê? Enganar Eva. Vou fazer uma pergunta para você. Você acha que no final dos tempos, Satanás não vai se personificar em pessoas para enganar as pessoas para não ir para o céu? Você acha que isso não vai acontecer? A Bíblia diz que o aparecimento do iníquo, ou seja, de Satanás, será segundo a eficácia do próprio Satanás, o aparecimento do iníquo. Será segundo a eficácia de Satanás, ou seja, Satanás irá o quê? Se personificar no homem da iniquidade. É o que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. Fica conosco mais um pouco, por favor. Bom, para nós entender o estado do homem após a morte, nós temos que ir para o início, como ele foi o que? Criado. E a Bíblia apresenta isso da seguinte forma. Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus o homem do que? Do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Veja bem, Deus forma o homem de quê? Do pó da terra. Sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, ou seja, o espírito. E o homem passou a ser alma vivente. A pergunta que eles faço é: o homem tem uma alma ou é uma alma vivente? É claro que a Bíblia está dizendo para você que o homem ele é uma alma vivente. Ele não tem uma alma. Se porventura ele tivesse uma alma, o que você iria ler no texto é o que? Passou a ter alma vivente. Mas você não encontra a palavra lá ter, mas a palavra ser. Totalmente diferente. Beleza? Percebeu? Porém, a Bíblia diz que quando o homem morre, ele vai para onde? Vamos analisar? Abra a sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 3, verso 19. E em Gênesis capítulo 3, verso 19, você vai encontrar exatamente o texto. E o texto diz o seguinte: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Veja bem, o homem vai voltar para onde? Pó da terra. De onde ele veio.
Ele foi criado por Deus do pó e quando ele morre, ele volta para onde? Para o pó. Porém, alguns dizem, não, o que volta para o pó é o corpo, mas a alma vai para Deus. É isso que nós lemos em Gênesis. O homem, ele tem alma ou ele é uma alma? Se porventura o homem fosse uma alma, estaria certo esses ensinos que hoje está espalhado hoje no mundo e nas religiões. Mas o homem não tem uma alma, o homem é uma alma, ele passou a ser. Ser é diferente de ter. Percebe? Porém, a Bíblia também, ela traz outros textos, dando luz e mais luz ao que nós lemos em Gênesis 2, verso 7. Por exemplo, no livro de Ezequiel, no capítulo 18. Nós vamos ler aqui em Ezequiel, capítulo 18. Nós lemos o seguinte. Acompanhe comigo, por favor. Isso aqui é muito importante. Permaneça comigo. Gênesis, capítulo... Melhor dizendo, Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Olha o que diz aqui. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai. Também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Por acaso, você já viu ou ouviu, ou já presenciou, não sei, uma alma pecando? A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. E quem é que peca? Os homens que pecam. Certamente, nós vamos receber de salário o quê? A morte. Por quê? Nós somos o quê? Alma vivente. Ezequiel está dizendo aqui que a alma que pecar, essa morrerá. Se a alma somos nós vamos fazer o que se nós pecar? Morrer. Os nossos primeiros pais pecaram no Éden. Qual foi o salário? A morte. De início, a morte espiritual. E por fim, a morte do corpo. Enfim. E o fôlego de vida que Deus soprou nas narinas do homem, o que é que acontece com isso? Eclesiastes capítulo 12, verso 7 diz: o fôlego de vida, que é o espírito em que Deus soprou no homem. Sabe o que acontece? Eclesiastes capítulo 12, verso 7 é o que diz. Acompanhe comigo, por favor. A Bíblia é muito clara quando fala sobre o estado do homem após a morte. E aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, você vai encontrar o texto dizendo o seguinte, verso 7. Olha o que diz aqui. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Percebe como é clara a Bíblia? Deus cria o homem do pó. Quando o homem morre, o que acontece? Esse sopro, que a Bíblia dá o nome nos originais de espírito, vai voltar para onde? Para Deus que o deu. Pronto. Está sendo claro os estudos, melhor dizendo, o estudo bíblico a respeito do estado do homem após a morte. É exatamente isso. Ele volta para onde quando morre? O pó da terra. O fôlego de vida volta para onde? Para Deus. E isso acontece com quem? Com todos. Com salvos e perdidos. É exatamente por isso que Jesus Cristo, quando voltar, ele vai fazer o quê? Ressuscitar. Aí entra a doutrina da ressurreição dos mortos. E Cristo deixa muito claro que há solução para a morte. Muitas pessoas acreditam que morreu, acabou. Não, queridos. Morreu, não acabou. Todos aqueles que morrerem guardando no coração a esperança da vida eterna, da salvação, Jesus Cristo vai ressuscitar no último dia. Entende? E isso ele fala onde? João, capítulo 11, verso 25, verso 26. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Sabe, queridos, se porventura o homem, após a morte, ele já fosse diretamente para o céu, nós não estaríamos felizes com isso. As pessoas que morreram não estariam felizes com isso. Eu vou dizer a você por quê. A Bíblia aqui no capítulo 11 do livro de João apresenta a história de Lázaro, o grande amigo de Jesus. E Lázaro, ele morreu. Pegou uma enfermidade para a morte e morreu. E a Bíblia diz que Jesus Cristo chegou ali no velório de Lázaro. Depois de 4 dias, Lázaro já estava enterrado. Enfim, e Jesus Cristo agora chega ali e resolve fazer o quê? Ressuscitar Lázaro. E assim aconteceu.
Agora imagina você se Lázaro estivesse no céu, gozando da eternidade, no lugar mais lindo e incrível que a Bíblia fala que coração humano jamais imaginou. É o que diz a Bíblia. E ele está lá no gozo eterno. Pensa que não, Jesus Cristo, Lázaro, volta novamente para esta terra para continuar sofrendo com doença, com depressão, com isso, com aquilo, lutando para vencer pecado, arriscado perder a salvação. Isso seria bom, irmãos? Seria legal para o homem pecador viver uma experiência como essa? Entende? Porque nós não cremos de forma alguma, através de todos esses textos bíblicos, que o homem após a morte vai para o céu ou para o inferno. Não existe isso na Bíblia. Ainda mais quando nós lemos Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Olha o que diz aqui, ó. Eclesiastes 9, verso 5. Olha que lindo. Acompanha aqui, por favor. Fica aqui mais um pouquinho. Fica mais um pouquinho. Olha o que diz, ó. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória onde jaz no esquecimento. Verso 6. Amor, ódio, inveja, para eles, ó, já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz de quem debaixo do sol. Mas é claro como a luz do meio-dia. Claro como a luz do meio-dia. Aqui está dizendo... Você já ouviu dizer que pessoas já viu quem já morreu vir cobrar alguma coisa? Tem pessoas que falam isso, né? Olha a Bíblia dizendo aqui que isso tudo é mentira. Que ninguém que morre volta. Satanás pode se personificar naquele que morreu e voltar, ou seja, aparecer para as pessoas continuar acreditando nessa farsa. Entende? Ele pode fazer isso. Mas realmente as pessoas que morreram jamais fará isso, porque a Bíblia é clara em falar que o homem depois que morre já era, acabou, sua memória já no esquecimento, amor, ódio, inveja para eles morreu. Eles não têm coisa alguma do que se faça debaixo do sol. Aí os que acreditam que quando uma pessoa morre vai para o céu, olha o que é que eles falam. Eles falam que é o corpo da pessoa que não tem parte mais nenhuma debaixo do sol. Mas como o corpo, se a Bíblia fala que o homem é um só, ele é uma alma vivente. Gênesis 2, verso 7. Como você percebe que talvez você esteja no engano durante muitos anos e ainda não percebeu isso? Entende? Eu queria terminar dizendo para você o seguinte. João 3,16. Jesus Cristo deixa claro ali que aqueles que morrem crendo nele não vai morrer para sempre. Ou seja, vai reviver. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra eternamente, mas tenha o quê? A vida eterna. Oh, glória! É promessa de Cristo. Creia nessa promessa. Cristo está voltando. E se porventura você, antes dele voltar, ou eu, descer a sepultura, a promessa é que ele vai nos levantar da sepultura para viver para sempre com ele. Você crê nessa palavra? Diga amém. Eu convido a você a fechar os seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse momento tão especial aqui. Eu entrego a vida dessa pessoa nas tuas mãos e eu te peço no nome de Cristo que o Senhor continue ajudando e abençoando. E acima de tudo, salva para o teu reino. Eu oro em nome de Cristo. Amém.